Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, segunda-feira, dia 8 de agosto. O evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Mateus, capítulo 17, versículos 22 ao 27, que diz assim: Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo, os filhos são livres. Mas, para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que pescares. Ali encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje, nesta segunda-feira, dia também que a igreja celebra a memória de São Domingos Gusmão, né? Peçamos a sua intercessão também sobre nós. E o evangelho de hoje, nesse evangelho de hoje, Jesus pela segunda vez anuncia a sua paixão e morte e ressurreição. Diante desse anúncio, os discípulos ficam tristes. Os discípulos ficam tristes diante do anúncio da paixão e morte e ressurreição de Jesus. Porque, claro, qual deveria ser a reação deles? Uma vez que o próprio Jesus está dizendo que vai morrer. É claro que os discípulos ainda não compreendiam toda essa situação que iria acontecer com Jesus. Até porque, na cabeça dos discípulos, assim como de todo judeu, quando se falava a respeito do Messias, não era compreensível que o Messias sofresse e morresse. O Messias viria a ser um vencedor, um vitorioso. Então, por conta disso, os discípulos ficam muito tristes. Muito tristes. Mas é o caminho que Jesus vai ter que trilhar, que é o caminho, inclusive, da nossa salvação. Mas é interessante essa falta de compreensão. E como os discípulos tiveram que crescer nessa compreensão. Foi algo que eles entenderam somente depois. Quando Jesus ressuscitou. Ressuscitou. Ora, se os discípulos que seguiam Jesus tiveram essa dificuldade, imagine os outros que não seguiam Jesus, que não eram discípulos. Os outros que não acreditavam que este homem chamado Jesus era o Filho de Deus. Depois, algumas pessoas, os cobradores de impostos do templo, aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Paga sim. Só que interessante o diálogo de Jesus com Pedro. Jesus, ele pergunta a Pedro: Simão, o que te parece?
Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu corretamente: dos estranhos. E aí Jesus diz: logo os filhos são livres. Logo os filhos são livres. Mas também os cobradores de impostos, o povo daquela época, não entendia que Jesus é o Filho amado de Deus Pai. E que, como Filho de Deus, Jesus estava livre dos impostos. Porque se o templo é de Deus e Jesus é Filho de Deus, então não tinha motivo algum para ele pagar imposto. Então Jesus é Filho. Mas também o povo não entendia isso. O povo não entendia isso. Então, por um lado, os discípulos tinham que compreender melhor o tipo de Messias que era Jesus. Por outro lado, o próprio povo precisava compreender, e não somente compreender que Jesus era o Filho de Deus, mas professar sua fé nele. Isso nos mostra, meu povo, que tem muita coisa na nossa vida que nós só vamos compreender gradualmente, num processo. E é assim, vai ser assim sempre. Vai ser assim sempre. A gente vai aprender muita coisa e deve crescer na compreensão das coisas que se referem a Deus e da própria pessoa de Jesus, quando nós nos colocamos a caminho, quando nós queremos nos aprofundar no conhecimento de Jesus e nas verdades de fé. Por isso é importante a gente trilhar esse caminho de crescimento, da compreensão e da fé em nosso Senhor Jesus Cristo, para conhecermos melhor a pessoa de Jesus. A gente não conhece tudo de Jesus. Jesus já revelou tudo. Jesus revelou tudo. Agora, a nossa forma de apreender a revelação divina é que é um processo. E nós temos que estar abertos para vivermos esse processo. O próprio Pedro, na sua carta, ele escreve dizendo: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos ter essa compreensão. Eu devo crescer no conhecimento de Jesus. Eu devo progredir na compreensão das coisas que se referem a Deus. Nem tudo eu entendo. Preciso crescer nesse entendimento, nessa compreensão. E aí Deus vai me dar graça. Mas é preciso se colocar a caminho e participar desse processo gradual de crescimento. Que Deus nos ajude por meio do seu Espírito Santo, por meio dos seus dons. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.